Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sementes Pão Diário Kids, aqui onde nós conversamos com você sobre variados temas da educação cristã de crianças. E hoje nós iniciamos um quadro diferente, muito especial. É um quadro para você conhecer mais a fundo o entrevistado do mês. O tema do mês é homeschooling. Sim, nós sabemos que tem muita coisa a se falar sobre esse assunto e nós queremos elucidar para você esse tema. Para isso, nós chamamos uma pessoa muito especial. Eu quero apresentar ela para você e a gente hoje aqui nesse quadro novo, bate-papo com o entrevistado, nós vamos fazer algumas perguntas para que você possa conhecer melhor o nosso especialista do mês. Vamos lá? Quem vai falar com a gente esse mês sobre homeschooling é a professora Nilceia Ribeiro da Cruz. Ela é graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa. Ela tem licenciatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. É pós-graduada em Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela ainda atua como revisora de textos e periódicos e tem experiência no ensino da língua portuguesa e redação na educação básica e secundária. A professora Nilceia, gente, ela tem uma vasta experiência como coordenadora de apoio a famílias educadoras. Ela é casada, tem 3 filhos e no segundo filho ela parou um pouquinho a sua vida profissional para se dedicar à educação dos filhos em formato homeschooling. E isso fez com que ela iniciasse um instituto de educação, de apoio a famílias educadoras que atua hoje em mais de 6 países pelo mundo e em localidades do Brasil, de maneira responsável, dando suporte a famílias nas suas dúvidas no que diz respeito ao homeschooling. Ela é da Igreja Adventista em Santa Catarina, com a sua família, e está aqui para conversar um pouco com a gente. Vamos conhecer um pouquinho melhor ela? Professora Nilceia, muito obrigada pela sua presença. Ela está online, direto de Santa Catarina, aqui com a gente. Olá, uma boa tarde. Muito prazer. Para nós é uma alegria, né, poder fazer parte aí dessa entrevista aí com vocês, trazer um pouco mais de esclarecimento, né, para as famílias, não só aquelas que já fazem ou que às vezes querem fazer, mas têm medo, né, ficam com receio e gostariam de entender um pouquinho melhor como que funciona, né, essa modalidade hoje no nosso país, que é uma modalidade que tem crescido cada vez mais, né, principalmente pós-pandemia, né, a gente viu aí um aumento significativo, né, segundo os dados da ANED, de famílias que optaram por essa modalidade de ensino domiciliar e que só cresce no Brasil, né? Então, é um prazer estarmos aí. Obrigada, professora. O prazer é nosso. E até a professora pesquisando sobre o tema, também a gente fica sabendo que existem vários formatos, tem o after school, tem várias formas, né? Então, a gente vai ter esse bate-papo também para esclarecer sobre esses temas, viu, pessoal? Mas olha, antes da gente colocar no ar a nossa entrevista sobre o assunto, a gente vai ter um bate-papo aqui com a professora Nilceia para você conhecer um pouquinho a história dela, ok? Professora Nilceia, então nesse momento a gente quer conhecer um pouquinho sobre você. Você que tem toda essa trajetória na área da educação, né? E também é uma trajetória na educação cristã, pode-se dizer assim, né? Quando que você que começou essa sua proximidade com a educação, você sentia que era um chamado de Deus para você mesmo isso? Pode falar um pouquinho da tua história aí com a educação? Com certeza, né? Eu acho que toda mulher, quando se torna mãe, ela entra nesse nicho, né? Educacional aí, da responsabilidade de você estar formando, né? Caracteres aí para a sociedade, para Deus, né? Acima de tudo. E então, quando eu eu me deparei ali, né? Com os meus filhos, o mais velho, depois eu tive a menina e por último o pequeno, eu me vi então na responsabilidade, né, de poder entender um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento da criança, sobre alguns aspectos aí da área de desenvolvimento infantil. E foi nessa busca por conhecer um pouco mais sobre
educação de filhos que eu me deparei, então, com o termo homeschooling, que foi a primeira termo, né, a primeira vez que eu me deparei com essa palavra, que até então eu nem conhecia, assim, não é que eu não conhecia, a gente sabe que existe a palavra, mas no que ela significava, no que de fato quer dizer, né, o ensino domiciliar. E aí eu fui pesquisando, fui tentando entender um pouquinho isso, e eu comecei a sonhar com isso, né? É, Só te para interrompendo um fazer com os pouquinho, meus professora. filhos. Então, na verdade, o seu contato com a educação, ele começou depois que você teve o primeiro filho, ou você já era graduada em letras antes, já tinha esse envolvimento? Ah, não, foi isso sim, isso eu tô indo mais pro lado do homeschooling, O né? próprio Mas a questão homeschooling, mas não, a educação formal é que ela já não, o que corre nas minhas veias já é o ensino domiciliar, então eu parti daí, né? Mas o uhum, ensino formal, né, o envolvimento com a educação, isso já vem desde que eu ainda solteira, né? Fiz a faculdade e tudo mais. E aí, como você colocou ali, né? Me formei, fiz especializações, fiz mestrado e tudo mais, com o objetivo de, inclusive, ser professora universitária, fazer um doutorado e tal. Mas aí, então, é onde veio a questão dos filhos, né? Então, eu dei aula, né, no ensino formal e tudo mais. Toda a tua trajetória acadêmica, na verdade, veio antes da tua experiência de ser mãe. Você tinha Sim, essa visão, eu quero seguir uma trajetória acadêmica, eu quero ser professora universitária. Aí, quando vieram exatamente. os filhos, é que deu um. Isso. Aí vieram os uma filhos, mudança. exatamente. Aí eu olhei assim, eu falei, bom, para eu poder trabalhar fora, para eu poder ter esse sonho, eu vou ter que terceirizar, né? O ensino dos meus filhos, né? E não, aqui falando não é nem só de home, né? É, é, você pode terceirizar uma parte, né? Mas a outra parte você precisa estar em casa. Então, mesmo meio período ali, é, ainda assim o foco começou a sair, né, do educar os outros para poder me dedicar mais para o ensino dos meus, né? E eu comecei assim, né? Eu comecei fazendo o After School, que é uma proposta em que você vai tratar de estar mais presente no processo educacional dos seus filhos no contraturno do ensino formal, né? Então, a gente começou com projetos de educação financeira com eles, com projetos de saúde, com projetos de desenvolvimento do caráter, né? Então, a gente trabalhava questões como organização, disciplina, respeito, confiança. Então, a gente tinha todo um cronograma que a gente fazia semanalmente com eles. E isso tudo foi. Então, só Isso. para eu entender, você, quando começou a ter filhos, logo de cara você não pensou, eu vou fazer um homeschooling com eles. Você começou com eles na educação formal, na modalidade escolar, como você mencionou, e aí no contraturno você aplicava esses outros aprendizados com eles, educação financeira, questões de caráter, muito legal. Deixa eu te perguntar, na igreja você já desenvolvia projetos assim, nem que seja na escola bíblica, alguma coisa nesse sentido, ou não? Eu sempre, quando a gente é mãe, né, a gente acaba se envolvendo mais com as mães ali da igreja, com as escolinhas das crianças e tal, né? Então a gente realmente era professorinha da escolinha, ajudava lá na escolinha, né? Eu, por um tempo também, eu dirigi o coral, né, das crianças, e aí a gente fazia esse trabalho também com as crianças, também ajudei na parte da administração do clube de aventureiros, né, que é parecido com os escoteiros, né, não sei se quem está me ouvindo que se conhece, mas é um grupo de crianças, né, onde a gente faz também estudos da natureza, coisas assim, acampamentos e tal. Então, por um tempo a gente esteve envolvidos com esses projetos também, projetos que a gente trabalhava, né, ali junto com a comunidade, né, da igreja.
Exato. E esses projetos até que surgem dentro da igreja, eles de alguma forma também dão esse suporte para esse aprendizado extracurricular ou em contraturno, né, professora? Sim, e a Igreja Adventista ela é muito forte nessa área, né? Ela tem vários projetos um clube de desbravadores, que já é um clube para crianças maiores também, né? E os aventureiros que são para crianças menores. E com certeza já é um recurso a mais que a igreja oferece para ajudar as famílias que querem sair do convencional, né? Querem trazer algo diferente para os seus filhos. Então, acaba que, exatamente. Então, a gente acabou se envolvendo com isso também. E aí, depois, passado um tempo, a gente sai da cidade. Então, a gente foi morar numa área, no campo, né? A gente decidiu também isso. Santa Decidimos Catarina também. mesmo, professora? Sim, aqui próximo também à região de Florianópolis, né? Numa área rural, então a gente levou nossos filhos para criá-los também num ambiente mais próximo da natureza. E, e nesse processo, né, aí a gente começa então a ter o sonho do homeschooling, né? Porque daí então a gente estava no O after acesso à ali, né? modalidade escolar também se torna um pouco mais difícil nesse contexto, e aí vocês pensaram nessa alternativa? Também, né? Não, mas não só. A gente tinha, tanto é que a gente manteve, né, todo esse processo ainda por um tempo, porque nós estávamos lidando com, assim, a questão da responsabilidade, né? Então, é muito importante até colocar isso, porque não é só você, eu vou assumir agora 100% a educação do meu filho, mas se você não tem uma estrutura preparada, se você não tem uma consciência formada sobre a responsabilidade, a seriedade no que isso envolve, você pode comprometer o desenvolvimento da criança, né? As decisões futuras que ela vai tomar. Então, enfim, então é um sonho que ficou guardado aqui, né? Sim. Por um tempo. Muito importante, né? Perdão te interromper, professora, mas é muito importante isso que você mencionou. Até foi uma preocupação nossa quando a gente decidiu abordar o tema aqui no canal. É justamente não ser assim um incentivo que toque nas emoções das famílias, né? E que as famílias se empolguem em aderir ao homeschooling, né? Dessa forma, vamos dizer, emocionada, até romântica, mas que haja uma elucidação do tema mesmo para que as pessoas possam olhar com responsabilidade sobre esse assunto, né? Então, é muito interessante o que você mencionou. E, professora, aí você comentou, então, que a princípio vocês faziam esse after school, que seria mais vocês complementarem o aprendizado ali escolar, e para depois vocês começarem a pensar no homeschooling, quando vocês mudaram para uma região mais afastada, mais rural. Agora, deixa eu te perguntar, quando você pensou no after school, professora, qual foi o motivo? Né? Porque você pensou, eu não sei se os seus filhos estavam numa escola, uma instituição particular, cristã, você pensou, puxa, eu não sei o que a escola está ensinando para os meus filhos no que diz respeito a valores, a caráter, a outras áreas da vida, então deixa eu abraçar isso aqui, ou não, ou eles já estavam numa instituição cristã, mas você queria abordar esses temas a mais. O que levou vocês a começarem com o after school até chegar ao homeschooling? Isso. O principal motivo foi quando nós entendemos que a família ela é o plano original de Deus na educação dos filhos. Então, quando a gente vai para a história, a gente percebe que o ensino terceirizado, a escolarização formal, ela surgiu muito depois daquilo que Deus, quando instituiu a família, ele colocou os pais como os agentes principais formadores da educação dos filhos. Então, quando nós entendemos isso, a gente começou a pensar assim, bom, na nossa rotina, né? Como é que está sendo o nosso papel dentro desse sonho de Deus para nós? Tudo bem, eles vão lá, vão aprender português, matemática, história, geografia, mas e o resto?
né? Então, Uhum. claro que existem a questão das influências, existem, né? A gente sabe que a gente tem que. Então, era um filtro que a gente fazia todos os dias e tudo mais. Mas o que mais nos motivou foi a gente colocar criar uma metodologia real, diária, de um ensino que fosse intencional, com base nesse princípio de que se tinha alguém que tinha uma responsabilidade na formação do caráter dos filhos, era nós. Então não era, e com a correria da escola, né, acordar cedo, vai para a escola, volta, aí tem a tarefa da escola, aí tem não sei o quê, aquilo outro, a gente começou a perceber que a gente estava sendo engolido por aquela rotina, e essa formação de caráter, esse cuidado que a gente tinha que ter com os nossos filhos, porque é uma janela, né? É uma janela que você tem. Você perdeu essa janela, você Janela que não você diz ali um consegue período de assistir faixa o etária, né? desenvolvimento da Aham, criança, que exatamente. vai de até qual idade, professora, que você disse? Olha, a formação base é o 3, né? De 3, depois nós temos o 3 aos 7, e depois dos 7 aos 10, 11 anos ali. 12 anos você agora já não tem mais tanto que você pode, como é que eu diz assim, a árvore já vai, né? Você vai conseguindo dar uma modelagem aqui e ali, mas muita coisa já está estruturando. Então, a primeira infância, principalmente de 0 até os 7 anos de idade, precisa muito do papel dos pais ali, né? Então, e obviamente, dos 7 aos 12 também é o tema janelinha que você tem ali que você ainda consegue fazer alguma coisa. E é justamente o período, né, da educação infantil e anos iniciais e início dos anos finais ali da escola. E é nesse período que a gente, então, entendeu a importância disso. E aí começamos dessa forma. Eu falei, então tá, nós vamos trabalhar princípios e valores, que são a formação do caráter dos nossos filhos. Nós vamos trazer mais a questão da natureza na vida deles, para que eles possam conhecer a Deus, não só na teoria, mas através das obras criadas. Vamos trazer questão da saúde, né? Cuidado com o corpo, porque a maior riqueza que eles vão ter na vida é o corpo deles, eles precisam aprender a cuidar disso de uma forma. E a Bíblia, né? Começamos a trazer estudos da Bíblia com eles no contraturno de forma intencional, como eu falei. Então, nós fazíamos fruto do Espírito na árvore lá do mato, nós iríamos plantar na horta com eles. Então, a gente realmente abriu mão, né? De todo esse sonho que eu falei no começo ali, né? De se tornar para poder trazer isso para os nossos filhos. Legal. E que depois. Perdão, isso foi um acordo bem natural entre você e o seu esposo? Chegou um momento que vocês conversaram, olharam olho no olho, olha, eu acho que a gente precisa caminhar nessa direção. Teve alguma situação, um momento que você lembre, teve um dia que eu e ele, a gente chegou, aconteceu isso e a gente decidiu, a gente vai caminhar nessa direção? Teve esse episódio que você lembra? Sim, foi um livro que nós lemos chamado Vida no Campo. E teve um outro que agora não me recordo o nome, mas enfim, esses foram os 2 livros que a gente leu. Um é do John Homberger, se alguém se chama, acho que é Ouvindo a Voz de Deus, enfim. Eu sei que é uma experiência também de uma família que foi para o campo e aí começou a fazer o ensino domiciliar e os resultados que aquilo, né? E aquilo mexeu muito com a gente. E aí foi uma decisão conjunta. Foi uma decisão conjunta e ela foi bem assim, bem pontual, né? Isso que nós queremos, então é para cá que nós vamos. E aí nós tomamos a decisão mesmo de vendermos, né, a propriedade que nós tínhamos na cidade e irmos morar, então, num lugar mais retirado, para a gente poder trazer para eles essa experiência que a gente não teve, mas que a gente queria trazer para as crianças, para elas, nessa janela de tempo, né? Hoje eles já são adolescentes, mas eles teriam ali aquela oportunidade. Professora, tem algumas histórias que você possa compartilhar com a gente de momentos que vocês viveram, assim, que você olhou e falou, gente, está valendo a pena. Esse investimento que eu estou fazendo na educação dos meus filhos está dando resultado. Alguma situação específica, seja uma reação que demonstrou um caráter ou que demonstrou que eles estão aplicando toda essa dedicação. Você pode contar alguma história para a gente, assim, do que vocês vivenciaram? Olha,
Tem muitas, mas deixa eu ver aqui. É, aonde nós íamos, a gente tinha muito nossa, essas crianças são diferentes, né? Nossa, como eles são inteligentes, como eles são desenvolvidos na fala, né? Então, a gente teve uma situação que eles, porque assim, envolve não é só a questão da formação caráter e tal, mas a gente também inseriu eles na questão musical, né? Então, hoje os meus filhos tocam, né? Tocam em orquestra, né? No Instituto Federal, enfim, e desde pequenos eles estão envolvidos com isso também. Então, uma experiência que a gente teve que foi muito interessante, não é nada assim, mas é a criança, quando ela toca um instrumento para um idoso, ou para um público e tal, aquilo é um diferencial, né? Então, quando a gente assumiu essa ideia de tirar eles, né, da cidade, de morar no campo, de fazer um after school com eles e focar nessas áreas que a gente sabia que a escola, ela nem tem como, né, focar da forma como a família pode focar, né, em alguns aspectos, a gente começou, então, a levar eles para poder servir a sociedade e a própria escola onde eles estudavam. Então, eles tocavam nos eventos da escola, Que né? legal. Ou levavam um instrumento. Então, tinha criança na escola, é uma escola rural, né? Muito boa, é uma escola boa, mas ali tinham crianças que nunca tinham tocado um violoncelo, nunca tinham visto um violoncelo de perto. Meu mais novo toca violoncelo, né? Desde dos 5 anos. E aí ele levou esse instrumento na escola, e aí ali as crianças puderam tocar. A minha filha toca piano, oboé e fagote, e o mais velho toca violino, trombone. E assim eles foram e eles fizeram ali uma apresentação, e aquilo foi tão bonito para as crianças, e eles perceberam que eles poderiam ser úteis, né, para a sociedade por meio de um foco educacional que a gente estava tentando trazer isso para eles, né? Aí, claro que nesse processo de relacionamento com os de fora, por meio de uma apresentação musical, por meio de levar através da música, né, alegria para as pessoas, eles colocavam em prática também aquilo que eles estavam aprendendo dentro de um contexto de ensino domiciliar. Então, esse foi um aspecto, e o outro é o empreendedorismo, né? O meu filho mais novo, ele já é vendedor de brigadeiros há 4 anos. Claro que de maneira, assim, informal, né? Nada assim que hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente incentiva, ele tem o controle financeiro dele, ele já faz aplicações, então já sabe fazer investimentos, né? Em ativos variáveis, e ele está juntando para comprar o violoncelo dele quando ele tiver 18 anos, né? Que daí é um instrumento um valor maior por ser um equipamento profissional. Professor, olha, o nosso papo aqui, eu aposto que já deixou o pessoal que está nos assistindo morrendo de vontade da gente conversar ainda mais sobre homeschooling. Você pode estar pensando aí, poxa, mas o meu contexto é diferente, eu não posso sair da cidade, ou eu não posso deixar de trabalhar, eu tenho uma necessidade de trabalhar como mãe, mas calma. Assista a nossa entrevista na próxima semana, vai ao ar com a professora Nilceia, porque a gente vai falar sobre todos esses temas, sobre as modalidades possíveis, sobre você que tem interesse em investir mais na educação dos seus filhos de maneira domiciliar, porque na verdade o assunto é sobre isso, não é simplesmente de você largar tudo e começar um homeschooling, mas é de trazer a responsabilidade para as famílias, para os pais, de investirem de maneira intencional na educação dos seus filhos domiciliarmente, né? Seja no contraturno, seja de outras maneiras. Então, a experiência da professora Nilceia é para te inspirar. E para você ficar morrendo de vontade de assistir a nossa entrevista, que vai ao ar na próxima semana sobre homeschooling. Vamos entender sobre o tema, elucidar o assunto de uma maneira responsável, para que você possa tirar as suas dúvidas, ok? Professora Nilceia, obrigada por hora, porque nós voltamos semana que vem para falar sobre o assunto, né? Ok, foi um prazer, né? A nossa experiência, ela sempre deve servir para edificação, né? Das pessoas, das famílias, e serve de inspiração, né? Independente
da modalidade, né? Enfim, o princípio deve ser muito bem colocado aqui em pauta, que é a família é o plano original de Deus, independente de se eu vou terceirizar uma parte ou não, eu, como mãe, como pai, tenho a responsabilidade de trazer na formação, né, dos nossos filhos a formação de um caráter, né, que é isso que eles vão levar para a vida. Muitos de conhecimento de matemática, história, geografia se perdem no meio do caminho, mas aquilo que eles se tornam como pessoas, né, para que sejam ativos na sociedade, na igreja, onde eles forem, para cumprirem a missão de Deus, isso é fundamental, independente de qualquer situação externa. Então, esse é o nosso motivo principal, né, inclusive, de nós nos dedicarmos aí de uma maneira especial aí na educação dos nossos filhos. Isso, professora, não, a tua experiência, conforme você falava, realmente é inspiradora, assim, é muito bonito de ver, e a gente quer que você se inspire nisso e aproveite essa janela que a professora mencionou, da criança, dos 3 até os 6 anos, depois dos 7 até os 12, professora? Essa janela que nós precisamos aproveitar, investir nas crianças, trabalhar no caráter, em valores, né? Então, ó, aguarde nosso podcast da próxima semana sobre o homeschooling. Tem muito assunto para a gente falar aqui, ó. Eu tenho um monte de perguntas aqui para a professora Nilceia. Nós nos vemos lá, ok? Até mais. Tchau, professora. Até, obrigada. Tchau, tchau.